E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricas e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa, tu supimpa, não supimpa, simposa? Então, hoje nós vamos falar sobre a 4ª temporada de Steven Universe. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá. No episódio 1, as nossas gems continuam capturando as gems corrompidas do jardim de infância da Jasper. Mas agora vai continuar só a Peridot e o Steven fazendo isso. Mas a Peridot não consegue usar os poderes metálicos dela direito. E aí o Steven tentou ajudar ela a capturar uma gem corrompida e no início dá um pouco certo, mas no final as coisas saem um pouco do controle até que ela conseguiu fazer uma bolha também. O problema é que essa bolha para no celeiro em vez de ir para casa. No episódio 2, o Steven e a Ametista contam para Pela e Garnet que se fundiram na Quartzo Fumê para vencer a Jasper. E aí a Sardonyx aparece também. E ela também tem quarto no templo. E aí a Sardonyx meio que faz um programa de TV com a Fumê, até que a Garnet e a Pela se desfundem, mas se a Sardonyx não existir, o quarto também não. No episódio 3, a Connie e o Steven estacionam um leão e ele vai embora. E aí eles vão para uma biblioteca e uma coisa que o Steven nunca tinha ido. E aí eles acham um livro sobre Beach City, onde o criador da cidade encontra o jardim de infância da Ametista. E aí a Rose tinha encontrado ele lá, e é ele que dá a ideia dele ser escritor. No episódio 4, Steven aparece de cabelo raspado, mas a Connie não percebe. Só que era só uma brincadeira, porque estava com cabelo. E aí eles vão treinar como Chivone, mas nada dá certo. E aí ela conta que estava triste por ter batido em um garoto sem querer. Se a Connie ou Steven perder o controle, a fusão se desfaz. E aí a Connie consegue se desculpar com o menino, e agora ela tá bem melhor. Mas agora o Steven que está fora de controle por causa do que aconteceu com a Bismuth, a Jasper e a Ruby. No caso, a Ruby Olho. No episódio 5, o Steven queria o Zoltron, o menino do futuro do Sr. Smile. Então o Steven passa a ser um boneco robô e ele começa a prever as coisas na cidade. E aí aparece um velho do nada, todo triste. E aí o Steven quer tentar ajudar esse cara com um pouco dos poderes de prever o futuro da Garnet. E aí esse cara conhece o Sr. Smile. E aí o Steven avisou pra ele. E antigamente eles faziam um show de comédia juntos. E aí eles voltam a fazer de novo. No episódio 6, a Ametista estava animada em ir num show com o Greg, mas ele furou com ela. E aí a Pela quer ir com ela. E só que a Pela se apavora quando vê uma humana de cabelo rosa e não consegue nem falar com ela. E essa menina parecia a Rose, por isso mexeu com a Pela. E ela tenta seguir a menina de carro, mas a polícia vai atrás dela por causa do excesso de velocidade. E ela foge por não ter uma carteira de motorista. E aí depois deles despistarem a polícia, a gasolina do carro acaba. E aí elas conseguem, mas mesmo assim eles conseguem chegar no show e a menina tá lá. E aí a Pela consegue falar com ela e dessa vez a menina dá o telefone dela. No episódio 7, o Cebola está na casa do Steven e ele o leva até uma floresta. E lá aparecem os outros amigos do Cebola. E eles passam o dia inteiro brincando de forma bizarra. E o Steven quer brincar com os outros amigos, mas todos estão ocupados. E aí depois ele vê a burrada que ele fez e vai pedir desculpa pro Cebola, né, por não querer brincar com os amigos dele. Só que aí eles descobrem que eles só passam o verão lá. E aí então eles vão embora. No episódio 8, o Steven vai ver a Lápis e a Peridot, mas elas começam uma plantação e tem uma abóbora que late que nem um cachorro. E aí ela se apega ao Steven, mas logo corre pra Lápis. E aí um homem aparece falando que o celeiro que eles vivem é dele. E esse cara é primo do Greg. E o Greg mudou o sobrenome dele pra Universo, coisa que o Steven não sabia. E aí eles realizam um jantar, acabam conseguindo ficar com o celeiro, mas o Andy, que é esse primo do Greg, vai embora. No episódio 9, o Greg vai passar a noite com o Steven, porque o aquecedor da van não está funcionando. E aí ele vai contar uma história cantada para o Steven. E aí nessa história, as gems não sabem como cuidar do Steven bebê direito. Eles levam ele pra uma nevasca. E aí o Greg quase teve um treco. E aí elas acham que ele é a Rose, mas o Greg consegue alcançar eles e pegar o Steven de volta. No episódio 10, o Steven pergunta ao Greg se ele sabia sobre a diamante rosa. E aí o Steven começa a sonhar e acorda com lágrimas nos olhos. E aí ele quer ir até para o lugar dos sonhos, mas as gems não querem que ele vá. E aí ele vai com o Greg com a ajuda do primo. E aí eles encontram a diamante azul e ela leva o Greg com ele até a sua nave. No episódio 11, o Steven volta para casa junto com a Garnet e conta para as outras gems o que aconteceu. E aí eles acham que a diamante azul levou o Greg para um zoológico particular de humanos. E aí eles
eles querem ir atrás do Greg com a nave das Rubis. E aí a Lápis e a Peridot fica para proteger Beat City. E depois de alguns dramas dentro da nave, eles conseguem chegar até o zoológico. No episódio 12, a Ruby e a Safira aparecem tentando entrar no zoológico. E aí elas conseguem passar pela porta onde o Greg está. E a Diamante Azul está chegando. E o Steven é mandado para dentro do zoológico e encontra o Greg. No episódio 13, existem muitas pessoas no zoológico. E o Steven fica indignado que essas pessoas parecem felizes, mas elas nunca foram na Terra. E aí tem vozes mandando elas fazerem as coisas, inclusive com quem deve se relacionar. E aí todos os outros começam a chorar depois que o Greg fala não pra eles, que o Greg não quer se relacionar com eles. E aí as ametistas precisam entrar dentro do zoológico e o Steven e o Greg tentam fugir, mas não conseguem. No episódio 14, a ametista faz amizade com as outras ametistas que são do mesmo jardim de infância que ela. E aí ela consegue tirar o Steven e o Greg de dentro do zoológico. E aí o Steven e o Greg entram em uma sala com um monte de pedras dentro de bolhas. E aí aparece a diamante azul com a diamante amarela. E a azul não consegue quebrar todas aquelas pedras. E a Agatha leva a Ruby e a Safira até as diamantes e o plano quase cai por água abaixo. Só que no final a Agatha vê o Steven e o Greg tentando entrar dentro da nave, mas a Garnet aparece e elas conseguem fugir. No episódio 15, a Connie conta que enquanto o Steven esteve fora, ela ficou em sua casa e a Lápis e a Peridot apareceram. E aí elas vão cuidar do Lava Jato, mas as coisas saíram um pouco do controle. E aí elas começaram a brigar. E aí elas fazem uma placa nova para o Lava Jato que elas quebraram. No episódio 16, a mãe da Connie não atende o celular, então ela fica na casa do Steven, mas fica muito preocupada. Só que em resumo, ela aparece para buscar a Connie e estava tudo bem. E o Steven fica triste porque queria conhecer a mãe dele. Até que o quarto dela se abre para o Steven entrar. E nada no quarto é real, mas ele quer ver a mãe. E aí ele passa um tempo no quarto com ela, mas ele percebe que está sozinho. Mas aí ele começa a lutar com tudo o que ele sabe sobre a mãe e fala que ela é uma grande mentirosa. E aí ele sai de lá do quarto todo triste, mas ele fica um pouco melhor quando o Greg e as gemas aparecem. No episódio 17, o Ronaldo escreve coisas mentirosas sobre o povo da pedra, que na verdade eram as gemas. E depois dele querer desativar o blog, ele quer entrar pra esquistar os gems. Maluco esse cara aí. E o nome dele como gem é Pedra de Sangue. E ele acha que o Steven tinha que ter dado a espada da mãe dele pra ele e não pra Connie. Olha só, cara, que cara chato. E aí o Steven briga com ele e ele cai porque não estava dormindo. Porque ele queria ser uma gem e gem não dorme, né? E aí eles levam ele de volta pra casa. No episódio 18, o Steven volta a lutar com a Ametista na luta livre. Mas a Ametista cansou e o Lars fica desolado por eles terem largado a luta livre. E aí o Steven volta a lutar sozinho como Tig filantropo. E aí o Lars fala que a luta era chata. E aí o Steven tenta fazer as coisas que o Lars quer, mas não dá muito certo. E aí a Ametista aparece e não deixa o Steven dar os cinturões deles. E aí eles vencem a luta, mas perdem os cinturões. No episódio 19, eles estão vendo uma estrela cadente quando do nada ela tá gritando. E aí era a Ruby, que foi apelidada pro Steven de Umbigo, que caiu e ela quer morar na Terra. E aí o Steven leva a Umbigo para a Lápis e Peridot. E a Lápis fica incomodada com essa Ruby gostando de tudo. E aí eles falam que estão com a nave dela. Então ela tava enganando eles só porque queria a nave de volta e ela consegue roubar deles. No episódio 20, o Steven vê o vídeo que achou no leão várias vezes. E aí o leão vomita uma chave e ele tem que descobrir o que ela abre. E aí o leão leva o Steve aonde eles se conheceram. E lá ele encontra o que parecia ser o lixo da Rose. E aí ele encontra a fita escrita para Nora. E esse nome era que o Steven teria se ele fosse mulher. No episódio 21, o pai da Connie briga com o Steven e ele quase tem um treco. E aí ele chama eles pra trabalhar com ele e o Steven e a Connie se disfarçam. E eles ficam presos dentro de um brinquedo do parque. E aí quando eles saem de lá, eles percebem que quem tá causando um monte de confusão pela cidade é o Cebola. E o pai da Connie queria que ela visse ele trabalhando com alguma coisa mais séria. Porém, não tinha sido o Cebola que causou tudo aquilo. No episódio 22, o Steven prova um pão de abóbora que o Lars fez e diz que estava ótimo. E o Buck chama o Lars para jantar. E ele não diz a ninguém que sabe cozinhar. E fica com medo de ir. E aí ele faz um bolo de inhame e pede para o Steven e a menina que trabalha com ele, né, a Sage, provar. E aí eles falam que tava ótimo. Só que ele diz que não quer que o povo saiba que ele sabe cozinhar. E aí ele demora a chegar na festa e o Steven vai atrás. Só que aí o Steven encontra o bolo jogado no lixo. No episódio 23, o Steven espera uma encomenda chegar que não chega nunca. E aí ele percebe que o Cebola está sumido e o Lars e a Sage também. E aí do nada aparece uma Gem azul procurando o meu pai. E aí eles se separam para buscar pistas.
cientistas. E aí eles encontram a gente de novo e ela se chama Topázio. E aí ela está carregando todos os outros sumidos. E aí ela leva a Connie também. No episódio 24, o Steven conta para a James o que aconteceu e a Perla acha que foram as diamantes que mandaram elas. E o meu pai, que com a Marine estava procurando, na verdade era o pai do Steven. E o Steven fala que o meu pai é ele, e aí ele fica preso na Topázia. E aí o Steven agora tá dentro da nave, mas consegue soltar ele e os amigos. E os amigos conseguem fugir, mas eles acabam levando o Steven. E bom, essa temporada pra mim foi muitos altos e baixos. Eu gostei do Steven indo pro espaço pela primeira vez, e algumas histórias da Terra também são bem interessantes. Mas nada se compara à ansiedade que estou em ver as diamantes. Estou aguardando ansiosamente para a próxima temporada, para elas terem um pouco mais de destaque. E tá me lembrando quando eu vi os originais aparecendo em The Vampire Diaries pela primeira vez. Não sei se vocês vão pegar essa referência, mas pra mim é tipo isso. Mas em todo caso eu dou um 8.3 para a temporada, por causa do arco do Steven no espaço e por esses 2 últimos episódios. Então é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se me pôs, comentar os próximos vídeos que você quer ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!